Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miki e hoje eu volto então com a tag 12 livros para 2017, dessa vez com essas coletâneas aqui de contos do Neil Gaiman. Então depois da vinheta eu volto e a gente conversa sobre elas. Então, almoçar. E esse daqui foi a indicação da Carol, a Trava Novo. Bom, então hoje é dia de falar sobre Coisas Frágeis, volume 1 e volume 2. Lembrando que eu não vou falar sobre todos os contos que tem nos livros, porque é bastante coisa, mas eu vou deixar o nome, né, dos textos que tem aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, então vamos lá. Coisas Frágeis foi então escrita pelo Neil Gaiman, que, para quem não conhece, é um escritor inglês. E a sua obra mais conhecida eu acredito que seja Sandman, que é uma história em quadrinhos. É uma das melhores histórias em quadrinhos, diga-se de passagem. Mas enfim, ele também escreveu alguns romances, tá? Como Deuses Americanos, que ganhou uma série de televisão recentemente. O Livro do Cemitério, Stardust, Coraline, sendo que Stardust e Coraline, por exemplo, tem adaptações cinematográficas, inclusive, tá? Então, o Neil Gaiman ele é um dos meus escritores favoritos, mas já vou adiantando que essa coletânea de contos não fez muito sucesso comigo, não. Tá? Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura, então, dos livros, tá? Os contos, eles são divididos em 2 volumes, e eu acredito que isso tenha prejudicado um pouco a coesão, assim, do conjunto, tá? Eu acho que isso acabou evidenciando, então, os altos e baixos dos textos. A versão inglesa, aparentemente, ela foi publicada em um volume único, e a ordem dos contos também é diferente. Eu acho que isso talvez ajude a leitura a fluir com um pouco mais de facilidade. Especialmente no segundo volume, tá? Eu não sei se no segundo volume, que é esse aqui, ó, deixa eu pegar pra vocês verem, que é esse daqui, eu não sei se o Neil Gaiman resolveu fazer resolveu colocar textos mais experimentais. Eu sei que eu tive uma certa... pra mim a leitura assim não foi muito fácil não, tá? Já o primeiro volume eu gostei bastante. No início de cada edição você vai ter uma pequena introdução a respeito de cada conto do livro. Então, eu sugiro que você leia primeiro os textos e depois volte lá no começo do livro para ler, então, essa introdução, tá? A respeito do título, né, Coisas Frágeis, o Gaiman fala na introdução que ele teve um sonho onde ele se ouvia dizendo: acho que prefiro me lembrar de uma vida desperdiçada com coisas frágeis a uma vida gasta evitando a dívida moral. Depois, se eu não me engano, ele fala que isso na verdade era um trecho de uma música. A respeito do que são essas coisas frágeis, eu vou ler um trecho pra vocês que eu acho que é muito, muito, muito bacana. Deixa eu só achar aqui que eu... Então eu vou ler pra vocês. Enquanto escrevo isso, me ocorre que a peculiaridade da maioria das coisas que consideramos frágeis é o modo como elas são, na verdade, fortes. Havia truques que fazíamos com ovos, quando crianças, para demonstrar que eles são, apesar de não nos darmos conta disso, pequenos salões de mármore capazes de suportar grandes pressões. E muitos dizem que o bater de asas de uma borboleta no lugar certo pode criar um furacão do outro lado de um oceano. Corações podem ser partidos, mas o coração é o mais forte dos músculos, capaz de pulsar durante toda a vida, 70 vezes por minuto, não falhando quase nunca.
Até os sonhos, que são as coisas mais intangíveis e delicadas, podem se mostrar incrivelmente difíceis de matar. Histórias, assim como pessoas, borboletas, ovos de aves canoras, corações humanos e sonhos também são coisas frágeis, feitas de nada mais forte ou duradouro do que 26 letras e um punhado de sinais de pontuação. Ou então são palavras no ar, compostas de sonhos e ideias, abstratas, invisíveis, sumindo no momento em que são pronunciadas. E o que poderia ser mais frágil do que isso? Mas algumas histórias, pequenas, simples, sobre gente embarcando em aventuras ou realizando maravilhas, contos de milagres e de monstros, perduram mais do que todas as pessoas que as contaram, e algumas perduram mais do que as próprias terras onde elas foram criadas. E eu achei esse trecho, assim, eu acho ele maravilhoso. Por isso que eu fiz questão de ler ele pra vocês, apesar de ser um pouco longo, tá? Nessa parte, nesse trecho que eu li pra vocês, eu acho que fica evidente, assim, uma das características que eu mais gosto na escrita do Gaiman, que ela é muito delicada e ela também é quase poética, assim, né, em alguns momentos, então eu gosto muito disso, tá? Só que como eu falei, essa coletânea pra mim, ela tem alguns pontos que eu não gostei, assim, que eu achei um pouco assim, pontos baixos, né? Alguns contos, pra mim, eles não têm muito desenvolvimento, eles são muito curtos, né? E assim, pra mim às vezes fica uma coisa muito vaga, você não fica muito claro sobre o que ele tá falando, ou sobre o que ele quer, enfim, que tipo de reflexão ele quer trazer pra gente, tá? Então assim, eu achei que alguns ficaram um pouco, me parece confuso, sabe? Enfim, não sei, talvez seja eu, tá? Mas enfim, não foram todos os contos que me agradaram, eu achei que em alguns faltou um pouquinho mais de substância, assim, vamos dizer, tá? Então, os temas que são abordados nesses contos vão desde amor, apatia, desejo, sexualidade, ganância, medo, inocência, tá? E ele sempre tem uma pegada um pouco fantástica, sobrenatural ou de aventura mesmo, tá? Como eu falei, pessoalmente eu gostei mais do primeiro livro, certo? Eu acredito que, então, os contos são um pouco mais consistentes. E agora eu vou falar pra mim quais foram os destaques, então, deste primeiro volume aqui, tá? O primeiro destaque que eu queria colocar é, inclusive, o primeiro conto desse primeiro volume, que é um estudo em esmeralda. Ele mistura, então, o universo, né, do Arthur Conan Doyle, né, e do Sherlock Holmes, junto com toda a mitologia do H.P. Lovecraft. Então, assim, são duas coisas bem opostas, mas eu acho que o Gaiman consegue juntar os dois de uma forma que eu achei bem divertida, assim. Então eu gostei do conto por causa dessa pegada, assim, tipo, de aventura, investigação e tal. E, né, obviamente, porque, né, quem que pensaria em juntar essas duas coisas? Um dos contos favoritos, não só meu, mas de muita gente, é A Vez de Outubro, tá? Ele, então, vai mostrar os 12 meses do ano, né, juntos ali, em volta de uma fogueira, e eles têm que contar uma história. E Outubro resolve contar, então, a história de um garotinho chamado Nanico. E esse garotinho, ele sofre vários abusos, assim, bullying na escola, a família dele parece que não gosta dele, enfim. E ele decide, então, partir numa aventura, né, pra, enfim, ver se ele consegue mudar o seu destino, tá? Esse conto foi uma espécie de ensaio, vamos dizer assim, pra um livro do Neil Gaiman que eu gosto muito, que é o livro do Cemitério,
tá? Um conto que eu li, mas eu acho que eu não deveria ter lido, é O Problema de Susan. Por quê? Porque a Susan desse conto, ela é a personagem do Crônicas de Nárnia que eu não li. Então, aparentemente, eu fiz umas pesquisas e já tomei uns spoilers, mas tudo bem porque eu sou uma pessoa resistente a spoiler. Enfim, eu fiz uma pesquisa e aparentemente o destino da Susan não fica muito claro, ou pelo menos não foi uma coisa que gerou um certo incômodo em algumas pessoas, inclusive no Neil Gaiman. Tanto é que ele escreveu esse conto meio que pra dar um fim, vamos dizer assim, que ele considerava mais interessante, talvez, pra Susan. Mas pelo que eu li alguns comentários de pessoas que gostam bastante de Crônicas de Nárnia, teve uma galera que gostou, mas teve também muita gente que não gostou, que achou até meio desrespeitoso com o trabalho do Lewis. Enfim, quando eu ler Crônicas de Nárnia, acho que eu vou então retomar esse conto, vou ler de novo, pra ver o que eu acho, né? Enfim. Outro conto que eu também gostei demais foi Golias. Esse conto foi escrito, na verdade, antes do lançamento de Matrix e faz parte ali, então, faz parte desse universo, então, de Matrix, que também é um filme que eu gosto bastante. Então ele vai falar sobre um homem, tá, que ele presencia, ele vivencia, então, alguns erros, né, na sua realidade. Então ele vai descobrir, então, qual que é a verdade, né, ao longo do conto. E o final é muito bom. O final é muito bom, mesmo. Então ele traz um pouco, né, de emoção, assim, pra um conto de ficção científica. E eu achei isso bem legal, tá? Outro conto que eu gostei muito foi O Pássaro do Sol, que são... Então vai contar a história de algumas pessoas que são membros de um clube que se dedica, então, a experimentar iguarias, né? Das mais exóticas, mais estranhas que você consegue imaginar. E esses membros partem, então, em busca da única coisa que eles nunca provaram, que é o tal do Pássaro do Sol. E pra mim esse conto, ele na verdade ele é sobre o ciclo da vida, assim. Não vou falar muito mais porque senão eu vou dar spoiler, né? Enfim. Também é um dos meus contos favoritos do livro. E por fim, falar do Monarca do Vale, que é um conto de Deus, que se passa, né, no universo de deuses americanos. E traz como protagonista o Shadow, né, traz, né, novamente, né, como protagonista o Shadow, que é o personagem principal também de deuses americanos. E dessa vez ele tá numa jornada pela Escócia. E ele vai ser então contratado por um homem misterioso para ser segurança de uma festa, tá? Só que as coisas não são bem como parecem, os convidados são tem uns segredos ali. E esse conto vai trazer também dois personagens que aparecem num dos contos também desse primeiro livro, que se chama Lembranças e Tesouros. É o Sr. Ellis e o Smith. Tá? Eles também vão voltar nesse conto no Monarca do Vale, que eu gostei bastante, tá? Também. Bom, agora eu vou falar então de alguns dos contos do volume 2. Como eu falei pra vocês, esse daqui eu não gostei tanto, tá? Eu achei que, enfim, não me agradou muito. Esse aqui foi até... Eu demorei um pouco pra conseguir terminar de ler ele, tá? Enfim. Mas ainda tem histórias que eu gosto bastante. Bom, o primeiro que eu vou falar ele tem um nome enorme, eu vou ter que pegar aqui no índice, porque eu não vou lembrar. Ó, o conto chama Noivas Proibidas dos Escravos Sem Rosto na Casa Secreta da Noite do Temível Desejo. Que? Enfim.
Esse conto, na verdade, ele foi retomado e retrabalhado pelo Neil Gaiman depois de muito tempo, acho que 20 anos, se eu não me engano. E ele é uma história de fantasia onde, na verdade, as coisas não são o que elas parecem ser, tá? É uma história bem divertida, eu gostei muito do final dela, eu achei uma sacada, assim, genial. Outro conto que eu gostei bastante chama Hora de Fechar. E ela vai ser uma história, na verdade, onde todos os personagens são convidados a contar uma história de fantasma. Umas são bem sem graça, né, e tal, blá blá blá, até que alguém, que você não sabe quem é e você não vai saber quem é, conta a história então de 3 garotos que vão explorar uma mansão e os seus arredores. Nisso eles acham uma casinha no meio de uma clareira e tem uma espécie de um demôniozinho na porta. E aí quando eles entram, fica aí o gancho pra vocês irem lá ler o conto. Tá? O final, quem é o narrador, tudo isso fica meio em aberto, fica, enfim, para a interpretação de quem leu, certo? Um conto também que eu gostei bastante foi o Pó Amargo, tá? Ele é ambientado então no sul dos Estados Unidos, acho que em Nova Orleans. E ele vai então trazer um homem que tá meio desiludido ali com a vida. Ele, por um acaso, né, assim, não sei se posso chamar de acaso, mas enfim, né, ele acaba assumindo a identidade então de um antropólogo, se eu não me engano, e aí ele, né, conhece umas pessoas, então a história vai abordar então questões de vida e morte, de imortalidade, de identidade, e também vai falar um pouquinho de santeria, que eu pesquisei um pouquinho, tá? Que é então um sistema religioso que funde crenças católicas e a religião dos Yorubás, tá? E ela era praticada pelos escravos e descendentes dos escravos e pelos latinos também, tá? Então é um conto bem interessante, eu gostei bastante. Outro destaque, e aqui eu tinha esquecido de falar, nesse volume aqui você vai ter não apenas contos, mas você vai ter algumas poesias também, tá? E o próximo texto que eu gostei bastante é justamente uma poesia que se chama Instruções. É um poema, ele é bem divertido, assim, ele vai meio que te ensinar né, como se comportar caso você vá parar dentro de um conto de fadas. Eu achei bem divertido. Um outro conto também, não é bem conto aí, não sei, mas enfim, um outro texto que eu também destaco aqui, que também tem um nomezinho meio comprido, é esse aqui, ó, 15 cartas pintadas de um tarô de vampiro. Então elas são mini histórias, na verdade, de vampiro, obviamente, inspiradas pelos arcanos do tarô. O Gaiman escreveu esses textos e um amigo dele parece que ia desenhar e pintar as cartas, mas parece que até hoje eles não terminaram esse projeto. Não sei, não vou afirmar que eles não terminaram, mas até onde eu sei não aconteceu ainda. E o último destaque desse segundo volume, pra mim, é um outro poema também que chama Inventando Aladim. É um poema que vai falar então sobre a Sherazade e essa saga dela, né, de contar histórias dia após dia pra continuar viva, tá? Eu até não sei, assim, eu encarei isso também como uma espécie de metáfora, né, do trabalho do escritor, né, de estar sempre criando essas histórias, né, falando do processo, então, criativo. Bom, esse poema também eu acho que é uma referência também, que ele faz aquela questão que ele aborda, que o Gaiman aborda lá na introdução a respeito das histórias que, né, sobrevivem, né, a seus criadores, o Loki passando aqui atrás,
Oi, Loki. Tchau, Loki. Então, enfim, eu acho que essa coletânea ela é uma boa pedida pra quem é fã do Gaiman e quer saber como é que o estilo dele funciona em diferentes gêneros literários, tá? Mas eu acho que pra quem quer conhecer o trabalho dele, eu recomendo, então, ou Sandman, né, o quadrinho, ou outros romances dele mesmo, romance, tá? Eu acho que essa coletânea ela é legal, mas ela tem altos e baixos e eu acho que ela poderia ter sido organizada de uma forma diferente, tá? Enfim, é isso, pessoas. Então se vocês gostaram do vídeo, deixem um comentário, deixem um joinha e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau. E esse daqui foi a indicação da